Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o signo de Peixes. Essa é a leitura parte 3. E se vocês, piscianos e piscianas, não assistiram a leitura para o mês de junho ou a leitura parte 2, se vocês tiverem tempo, assista, porque todas as leituras que eu faço são sequências para saber como que vai ser o decorrer do mês, se tem alteração de energia, se tem algum fato novo para acontecer, alguma coisa que você precisa ficar atento ou atenta, tudo bem? E vamos lá. Essa leitura também é para o ascendente lunar ou Vênus em Peixes. Então vamos seguir. Ok. Piscianos, a energia que está fluindo no momento é uma energia que pode trazer à tona para você. Você pode rotular isso, né? Considerar isso de diversas formas. Você pode pensar que isso é gatilhos, isso pode estar envolvido com algum tipo de medo de não conseguir prosseguir ou dar sequência com algo na sua vida. Isso pode se tratar de situações que você já experienciou e que hoje essas situações elas vêm à tona te confrontando como uma forma de você ter que se reerguer e superar para que você consiga seguir em frente. Essa energia, ela se trata de algo mais íntimo do que as pessoas do seu entorno podem vir a considerar. Essa é uma energia que fala sobre algo que marcou você, né? Marcou sua vida, marcou sua história e a sua trajetória até aqui. E que por mais que você não tenha ainda conseguido processar isso de alguma forma, ou a própria situação, as pessoas daquele momento não deixaram você processar, né? Não deixaram você entender o que você estava sentindo, não deixaram você resolver as coisas da sua forma. Então você só passou por cima disso tudo e continuou trabalhando, continuou sustentando quem você precisava sustentar, continuou se relacionando. Só que agora isso está pesando um pouco para você. Não porque isso veio para gerar em você alguma sensação de culpa, de punição, mas realmente está te dando a oportunidade agora de resolver isso, para que você tenha a possibilidade de seguir melhor daqui para frente, porque isso está mexendo na sua saúde, ou isso está mexendo na forma em como você está tratando uma situação, ou isso pode ter virado um tipo de vício ou tornado você uma pessoa que não esteja conseguindo administrar algo na sua vida. Né? Então fala sobre alguma coisa que você não processou direito, né? Provavelmente algo que te feriu, um trauma, uma perda, uma coisa que você fez no impulso, mas que te causou um resultado talvez contrário do que você esperava. E agora, eu vou chamar isso assim, vamos dizer assim, esses pesadelos da alma, vamos dizer assim, tá agora aparecendo para você nesse momento. E como que isso pode estar aparecendo? Você pode estar sonhando com alguém, você pode estar reencontrando uma pessoa, você pode estar passando novamente pela mesma experiência. E agora tudo isso vem à tona, mas vem com o propósito de você poder se curar, vem com o propósito de você poder preencher isso que falta. O propósito é preencher isso que falta. Às vezes isso aqui você perdeu alguém que você amava muito, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã, o que for. E agora você está lidando de novo com alguma questão de perda e tá tudo isso vindo à tona e talvez você não teve tempo para processar um luto e aí acontece uma perda e volta aquele luto lá de trás que você não lidou com ele direito, tudo na mesma proporção se unindo à situação atual, ok? Energia complementar, Peixes.
A energia complementar, ela vem falando de esperança. Ela vem falando, eu mencionei para você sobre o quê? Alguma coisa voltando, mas para preencher essa falta. E eu quero que você entenda que você não está substituindo. Por exemplo, às vezes você... Vou colocar um exemplo bem simples. Às vezes você perdeu um pai, né? Seu pai já estava numa certa idade ou estava muito doente, você o perdeu. E agora você descobre que você está grávida. E eu quero que você entenda que esse filho ou essa filha não vem para substituir seu pai. O que o seu pai representava para você, o que o seu pai era para você. A falta dele criou um buraco ali no seu coração, vamos colocar dessa forma metafórica. E agora, essa criança ela vem e ela preenche isso. Então você volta a amar, você volta a se sentir melhor, você volta a ficar mais feliz, porque essa perda transformou você e agora você está sendo transformado com um ganho. Eu espero ter conseguido me expressar bem aqui. Então, independente do que seja essa perda, eu estou citando exemplos, tá? Tem alguma coisa que vem para transformar você de novo, porém de uma forma boa. Você não vai ser transformado pela dor, você será transformado pelo amor. Né? Então tem uma coisa boa acontecendo aqui. Energia de alerta. Na energia de alerta, tá falando assim, existe segredos, existe situações, existe coisas que você não sabe, mas você não sabe porque você às vezes não se deu o trabalho de perguntar ou você não se deu o trabalho de procurar. Então, nesse período, evitem tomar decisões ou garantir situações sem antes ter todas as informações ou sem saber o outro lado da história. Né? Então, às vezes alguém pode chegar ali falando para você, eu vi fazendo isso, tal. E aí se você pega pilha, você fala, não, você viu a pessoa fazendo isso, então eu vou lá falar. Escute o lado da outra pessoa, porque eu sinto que tem alguém escondendo coisas, escondendo informações aqui. E se você sair se garantindo em cima do que essa pessoa está dizendo ou do que você tem ali no momento, pode ser que você venha se arrepender, porque alguém não está dizendo o que sente, alguém não está falando a verdade sobre uma situação. Alguém pode até estar escondendo alguma coisa que esteja sentindo fisicamente. Mas cuidado, né? Porque para você não tomar uma atitude precipitada e depois descobrir o que de fato estava acontecendo e depois isso te gerar algum tipo de arrependimento. Tudo bem? O que acontece de bom aqui para você, pisciano, pisciana? Tem algo relacionado a relacionamento, parceria, compromisso. Pode ser uma melhora no relacionamento, pode ser um pedido que você esteja recebendo. Isso pode se tratar também, sabe assim, de um pontapé inicial aqui. Uma parceria de sucesso, uma equipe de sucesso, porque eu sinto que tem algo se realizando aqui. É uma coisa boa acontecendo no casamento de alguém, talvez alguém que você goste muito, alguém que você tenha por perto. Ou às vezes você está vendo seu filho ou sua filha se casar, mas assim, eu sinto que tem bons sentimentos vindo dessa energia. Muito bem. Qual está sendo a percepção que as pessoas estão tendo ao seu respeito, piscianos e piscianas?
As pessoas estão te notando uma pessoa assim mais calada, né? Não que você não esteja falando com ninguém, mas você está evitando ficar se envolvendo muito nas situações, você está tratando as coisas de uma forma mais séria. As pessoas estão percebendo em você uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim que não tem medo de dizer aquilo que pensa, mas que ao mesmo tempo não está demonstrando tanta sensibilidade. É como se as pessoas notassem você mais sério, fazendo suas coisas, organizando suas coisas, mas não tão sensibilizado, talvez seria, ou tão emotiva, ok? Energia psicológica fala sobre racionalidade, tratando as coisas com certa praticidade, e fala sobre uma busca por uma verdade. Então você já percebeu que tem alguma coisa que não está batendo, né? O que eu quero dizer? Alguém está te falando uma coisa, mas na convivência, no que você está observando, você não vê sentido naquilo. É o mesmo que eu dizer assim para você, olha, tal pessoa fica me perseguindo, mas no dia a dia eu nem vejo aquela pessoa perto da outra, eu nem vejo essa pessoa olhando nem sequer para aquela outra pessoa. Então é como se você estivesse buscando uma verdade, mas você estivesse tratando de um assunto de uma maneira racional, de uma maneira séria. Energia emocional. Na parte emocional, fala muito sobre esperanças, você numa expectativa muito grande emocionalmente, mas também fala sobre apegos. Talvez os apegos aqui, Pisciano, seja em como as coisas eram no início. Às vezes você ainda está apegado ou apegada em como você vivia emocionalmente antes, né? Com quem você vivia ou como que as coisas ali funcionavam. E agora que houve mudança, você pode estar num outro lugar, você pode estar em outra relação, você pode estar em outro emprego. Talvez, se você ainda permanece no mesmo ambiente, pode ser que as pessoas daquele ambiente mudaram, ou os cenários, os requisitos, os recursos mudaram, e você pode não estar conseguindo se adaptar a esse novo. Então, existe muito apego em como as coisas eram e às vezes um pouco de falta de aceitação em como as coisas são agora. Mas você está ali emocionalmente na expectativa de que a qualquer momento vai ficar tudo bem. Energia. E outra coisa. Eu sinto que realmente você está pensando em alguém que partiu. Você tinha um apego nessa pessoa, você criou um apego, uma conexão com essa pessoa. Energia espiritual. Como está a energia espiritual? Eu tenho assim, 2 tipos de energia que eu acredito que para cada um vai ser de uma forma diferente. Tem alguns piscianos que estão afastados da vida espiritual. Você pode ter sua fé, você pode ter sua maneira de pensar, de crer, mas existe um afastamento. Então, assim, não há um cuidado, a vida espiritual pode estar estagnada. Por quê? Porque não tem esse cuidado com a energia, não tem esse cuidado em relação a praticar, né? Tá tratando às vezes a fé de uma forma muito conveniente. Então, as coisas elas podem estar meio paradas, né? Não tendo muito fluxo espiritual ali. Porém, já existe outros que estão bastante sensitivos, intuitivos, né, que estão bastante assertivos em relação àquilo que recebe como sinal e aquilo que pratica na vida. Então, assim, eu vejo alguns piscianos conseguindo compreender e pôr em prática a própria intuição e eu vejo outros totalmente afastados, como se nem tivesse movimentação na vida espiritual. Ok? Energia do alerta.
Alguém está vindo te contar alguma coisa. Alguém está vindo bater na sua porta, ou você está indo bater na porta de alguém para perguntar alguma coisa. Mas como eu falei, tem segredos aqui. Tem coisas que você não sabe que está acontecendo. Então pode ser que se você estiver batendo na porta de alguém para perguntar, você vai se surpreender com o que você vai ficar sabendo. Ou se alguém está batendo na sua porta para trazer alguma informação, vá verificar a fundo, porque essa pessoa não está vindo com total verdade. Energia da coisa boa acontecendo, que fala sobre o relacionamento. Ok. Fala sobre transformação, um sentimento que se fortalece. Nossa, tem muita coisa. Fala sobre justiça, você se afastando daquilo que não é bom emocionalmente. Fala também sobre tentações. Eu sinto assim, que se for um relacionamento, esse relacionamento ele vai passar por uma fase de maior, assim, de melhor convivência. Pode haver aí um contratempo ou outro, mas as coisas estão indo muito bem. Se você, por exemplo, contratou 2 advogados, ou tinha 2 advogados tratando de uma causa para você, você ganhando essa causa judicial. Se for um trabalho em equipe que você estava fazendo, ou você se juntou a uma outra pessoa para resolver um problema, vocês estão conseguindo resolver isso. Você está sendo preenchido aqui. Tem boas notícias e também fala sobre gravidez. Tudo bem? Você sabendo, descobrindo uma gravidez, ou descobrindo que alguém está grávida, e alguma coisa trazendo felicidade, tá? É uma boa energia. Ok, como que vocês estão lidando com as questões externas aqui, né? Referente ali às pessoas que estão notando vocês mais fechados, mais sérios. Você tá se curando. Então, eu sinto que você está tentando se recuperar de alguma coisa agora. Então, você não está prestando muito atenção nos outros. Você pode estar tentando se curar de algum mau estado de saúde, você pode estar tentando se recuperar de alguma perda, você pode estar tentando melhorar de alguma situação. Como eu falei, tem alguma coisa voltando à tona e isso vai fazer com que você se recupere. Ok? Como que você está lidando com a questão psicológica? Fala de você buscando a verdade, você tratando as coisas de maneira mais racional. Fala sobre criatividade, entusiasmo. O fato de você estar olhando as coisas com praticidade, o fato de você estar obtendo a verdade, isso pode estar gerando motivação e inspiração para você fazer outras coisas na sua vida. Ou quando você tem ali um resultado positivo, isso te dá uma certa abertura para que você comece a desenvolver o próprio negócio, tenha ideias criativas que podem te fornecer um maior retorno, maior faturamento, mais clientes, né? Então eu vejo bons resultados aqui. Questão emocional, que fala sobre a questão dos apegos, da esperança, mentira. Mentiras e enganos. Talvez você, assim, como existe muito uma questão emocional que, assim, você quer que alguma coisa seja como era antes, como fazia você se sentir antes, só que agora isso não é mais possível, porque o cenário mudou, o ambiente mudou, os recursos mudaram. E aí existe um apego aqui. Só que ou esse apego está fazendo você não enxergar uma mentira ou engano que está acontecendo ali, ou esse apego está fazendo você se auto-sabotar, acreditando que você vai conseguir manter as coisas como eram antes, sendo que tudo mudou, até o que estava no externo mudou.
E às vezes também isso aqui pode se tratar de mentiras. Alguma mentira que você esteja contando. Ou alguma mentira que alguém esteja contando para você. Como que você lida com a questão espiritual? Eu vou puxar duas energias porque veio duas energias diferentes. Veja só. Para aqueles piscianos que estão mais intuitivos, que têm esse cuidado maior, eu vejo reciprocidade. Então, conforme ali você ora, você pede, você tem esse retorno. Você tem a resposta que você precisa. E o espiritual ajuda você a sintonizar, ajuda você a ter vitalidade. Já aqueles outros que não estão buscando tanto, vocês podem estar tendo, vamos dizer assim, uma sobrecarga. Você pode estar absorvendo muita coisa de uma maneira muito rápida. Isso pode também se refletir em ataques e pesadelos noturnos, ou sentir que a sua vida está sendo atacada diretamente em algum sentido. Mas essa aqui é uma energia que não é muito boa para se ter no espiritual, porque é uma vibração que está baixa. E uma vibração baixa te deixa vulnerável a sofrer assédio espiritual, a ser atacado ou atacada espiritualmente. E você é uma pessoa extremamente sensível. Independente se você segue uma religião, independente da maneira que você cuida, se é de mais ou se é de menos, você é uma pessoa sensível. Você tem essa abertura mais receptiva. Então, se você não cuida do seu espiritual, sua energia cai, você fica para baixo, isso afeta você de alguma forma. Como que você está lidando com o alerta? Tem alguém batendo na sua porta, ou você está batendo na porta de alguém? Veja só. Aqui existe uma situação que realmente alguém está vindo falar de uma outra pessoa para você. Isso aqui é muito nítido. É como se alguém estivesse dizendo assim: pisciano, pisciana, essa pessoa, eu escutei essa pessoa julgando você, ou eu escutei essa pessoa falando alguma coisa de você. Eu sinto assim que alguém está vindo com uma informação sobre uma outra pessoa que não é verdadeira. Ou se você está batendo na porta de alguém para confrontar uma outra pessoa, essa pessoa está dizendo para você: eu nunca disse isso para essa pessoa, eu nunca nem falei nada com essa pessoa. Só que você já sabia disso porque você já tinha percebido no ambiente que só rolava algum problema quando essa pessoa entrava em cena, a outra não estava fazendo nada. Então fala sobre julgamentos, você descobrindo alguma coisa, e isso pode gerar aí, né, uma certa discussão. Mas tem alguém batendo na sua porta aí e o assunto não é muito interessante não. Tá? Energia da questão boa que está acontecendo, que fala daquele preenchimento, né? Perdão, estava fora de foco. Algo bom acontecendo aqui para você. Como que você está lidando com isso? Eu vejo assim que quando você recebe a notícia, você fica meio... Não é que você não acredita. Sabe quando você fica surpresa que você fala: eu não acredito que isso está acontecendo mesmo, eu não acredito que isso está dando certo, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Então, quando você recebe essa situação, ou quando você olha para tudo isso, você fica meio, não acredito, sabe? Mas aquela sensação de surpresa, aquela sensação boa. E tem alguma coisa que vai gerar estabilidade aqui. Um novo início na sua vida. Uma nova iniciativa. Então, uma coisa muito boa acontecendo. Tudo bem? Tá certo, piscianos. Vamos para os signos, então?
Na parte externa, eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário. Tem alguma coisa em relação a essa energia que você está tentando se curar? Pode ser alguma lembrança que veio em relação a essa pessoa. Também pode ser uma pessoa que esteja pensando muito em você e que pode estar querendo, né, tentar curar a situação entre vocês ou ao menos apaziguar as coisas como elas ocorreram. Mas aqui mostra, né, essa energia de querer dar um tempo, querer se curar do que ocorreu aqui. Na energia mental não veio ninguém. Na energia emocional fala sobre a energia de Aquário. Existe apegos, existe coisas que não estão sendo ditas de uma maneira transparente. Você pode estar numa expectativa em relação a eles ou eles numa expectativa em relação a você, mas fala sobre enganos ou alguma mentira sendo contada. Ou eles estão mentindo alguma coisa, ou vocês estão mentindo algo para eles. Na parte emocional, também fala sobre a energia de touro, né? Aquário e touro. Então, alguma coisa entre eles, alguma coisa que precisa ser esclarecida. Na parte espiritual, eu tenho energia de peixes, como vocês, câncer e a energia de Áries. A espiritualidade, ela está chamando a atenção para essa relação. Porque é como se a espiritualidade estivesse dizendo assim, olha, você precisa olhar atentamente para essa pessoa, porque existe alguma coisa solitária ou existe alguma distância que pode ocorrer se você não olhar para isso de uma forma diferente ou de você não tratar isso de uma forma diferente. Eu sinto que a espiritualidade ela está ajudando, ela está instruindo a tentar melhorar essa relação entre você e essa pessoa. Na parte de alerta, eu tenho Aquário, Leão, Touro, Escorpião, Peixes, Câncer, Áries e Sagitário. Forte elemento de fogo e forte elemento de água. Sagitário e Escorpião também, né? E Gêmeos, são os elementos mais fortes que estão aqui. Então tem alguém vindo bater na sua porta para falar alguma mentira, para contar alguma coisa que não aconteceu, para te colocar contra uma outra pessoa. E pode ser que você tenha que averiguar os fatos para saber se realmente isso está acontecendo, mas na sua percepção, naquilo que você já percebeu, a pessoa está mentindo. Não aconteceu nada disso. Na energia boa, eu tenho energias de Capricórnio, Leão e Áries. Então fala de algo sendo preenchido, um sentimento sendo desenvolvido, uma sensação de felicidade. Então aqui realmente é aquela questão, piscianos. Tem alguma coisa que vem não para substituir, mas para preencher, né? Como se você não precisasse mais passar pela dor, porque o amor ele vai prevalecer de alguma forma. E o amor ele não está vinculado a uma pessoa, porque vai aparecer uma pessoa, mas a causa, a conexão, a sintonia que aquilo vai trazer para a sua vida nesse momento. Tudo bem? Então é isso, piscianos. Muito obrigada. Tenham um bom período. Falo com vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.